Fala, gênio! Bora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático e hoje nós daremos continuidade ao nosso assunto, potências. Galera, já estamos quase no finalzinho desse primeiro contato sobre potências. Faltam alguns detalhes, algumas coisinhas para nós definirmos e nós vamos dar continuidade hoje. Mas antes da gente continuar, já solta o dedo no like, se inscreve no nosso canal e vem comigo depois da vinheta. Vem! Galera, antes da gente continuar, vamos dar uma recordada aqui. Até o momento, nós já definimos o que são potências e dentro do assunto de potências, nós definimos dois tipos de potência já. Potências com expoente natural, para a gente recordar, o que são potências de expoente natural? A nossa base é um número real e o nosso expoente é um número natural. Quais são os números naturais mesmo, professor? São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, até o infinito. Como é que nós calculamos uma potência com expoente natural? A gente simplesmente pega a base e multiplica por ela mesma quantas vezes o expoente está mandando. Beleza? Se o expoente fosse 2, a gente pegaria a base e multiplicaria por ela mesma 2 vezes. Se fosse 10, pegaria a base e multiplicaria por ela mesma 10 vezes. E assim sucessivamente. Então, essas são as potências com expoente natural. Depois, nós definimos as potências com expoente negativo. Ou seja, a gente tinha um número real como base e um expoente negativo em cima. Como nós calcularíamos essas potências? Sempre em forma de fração, sendo que o numerador da fração é sempre o número 1 e embaixo é justamente a potência tirando o sinal negativo que está na frente do número negativo. Ou seja, se nós tínhamos a elevado a menos 10, nós colocaríamos o 1 em cima e multiplicaríamos embaixo o a por ele mesmo 10 vezes. Se fosse 2, o a por ele mesmo 2 vezes. Se fosse 3, o a por ele mesmo 3 vezes. E assim sucessivamente. Sempre em forma de fração. Dessa forma, galera, nós já conseguimos calcular potências com qualquer número inteiro. Lembra? Os números inteiros são os números. Vai lá do menos infinito e vem todos eles, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai embora até o infinito. Então, qualquer número que está dentro desse conjunto aí, ou seja, dentro dos números inteiros, nós já conseguimos calcular a potência quando o expoente é um número desse. Se a gente for continuar seguindo a construção dos números, o próximo conjunto numérico que nós trabalhamos após trabalhar os números inteiros são os números racionais, certo? Lembrando só do símbolo aqui do conjunto dos números racionais, é esse aqui. Que conjunto é esse? São as frações, certo? Por exemplo, o meio pertence ao conjunto dos racionais. Raiz... Ferrou. Raiz, não é? Galera, eu errei aqui. Eu já ia dizer para vocês que o número raiz de 2 pertence aos números racionais. E o número raiz de 2 não pertence aos números racionais. Nós vamos provar isso em aulas futuras. Então, voltando, nós estamos estendendo dos números inteiros agora para os números racionais. E os números racionais são os números na forma de fração. Então, em símbolos, uma fração é um número dessa forma aqui, onde o meu P e o meu Q são números inteiros. Por convenção, o Q é sempre um número maior do que zero. Ou seja, nas frações, a gente nunca deixa números negativos no denominador. O número negativo vai sempre para o numerador. Beleza? Mas, enfim, nós temos aulas um pouco mais aprofundadas sobre o conjunto dos números racionais no canal, se você tiver interesse. Então, para a gente concluir aqui, nós queremos estender agora o conceito de potências não só para números inteiros. Nós queremos agora calcular potências de expoente racional. Ou seja, será que é possível nós calcularmos esse tipo de potência aqui, ó? 2 elevado a 3 quintos? Será que é possível? É possível calcular esse tipo de expoente. E nós vamos começar esse estudo hoje. Só que antes da gente entrar propriamente no estudo de qualquer número racional, nós vamos particularizar. Nós vamos calcular as potências quando o expoente é um número racional, mas um número racional específico. Número racional esse, quando o meu numerador dele é igual a 1. Ou seja, nós estamos interessados em calcular esse tipo de expoente aqui. Por que você está interessado em calcular esse tipo de expoente aqui, professor? Porque esse tipo de expoente é o que nós chamamos de raízes enésimas. Eu sei que muitos de vocês não tinham essa ponte aqui.
de olhar um número elevado a um expoente fracionário e relacionar a esse símbolo aqui. Normalmente, no colégio, os professores, quando vão ensinar raiz de alguma coisa, por exemplo, a raiz quadrada, e ele nem coloca aqui, né? Ele só coloca assim. Quando o professor vai te ensinar isso aqui, ele te ensina métodos de calcular isso, mas ele não te diz que isso daqui é a mesma coisa que isso. Ele não te diz isso. E aí fica essa defasagem. Quando você vai olhar esse tipo aqui de expressão em alguma prova, em algum vestibular, você acaba se perdendo, acha aquilo muito difícil e não consegue entender. Então hoje nós vamos estender isso. Então olha só para mim. Eu estou dizendo que quando nós estamos querendo calcular uma potência com expoente fracionário, isso daqui é equivalente a isso aqui. Mas eu vou colocar uma definiçãozinha bonitinha para a gente continuar explicando isso. Para a gente não perder tempo, eu vou usar uma mágica. Vem comigo. Isso é mágica e isso a matemática não explica. Bem, brincadeiras à parte, galera, vamos conectar então. Já coloquei aqui no quadro o que significa uma raiz enésima aritmética. Vamos ler a definição? Dados um número real A positivo e um número natural n maior ou igual que 1, demonstra-se que sempre existe um número real b positivo, tal que o b elevado a n é igual ao a. Ao número b, nós chamaremos raiz enésima aritmética de a e indicaremos pelo símbolo raiz enésima de a, em que a é chamado de radicano e n de índice. Professor, não entendi nada e nem estou vendo como você conectou potências de expoente fracionário à raiz enésima. Olha só, gênio, presta atenção, pela enésima vez. Eu disse para você que esse símbolo aqui, ó, ou seja, o a elevado a um expoente 1 sobre n, é justamente a raiz enésima de a. Ou seja, é indiferente você olhar para esses dois símbolos como uma coisa única. Pelo princípio da igualdade, um objeto só é igual a si mesmo. Então, quando nós colocamos um sinal de igual, eu estou dizendo que tanto faz você olhar esse número dessa forma, como você olhar esse número dessa forma. Ou seja, esses dois caras aqui são formas diferentes de escrever o mesmo número. É a mesma coisa de eu tentar escrever 10. Você concorda que 10 eu posso escrever assim, não posso? Mas eu também posso escrever 10 como 100 sobre 10. Por quê? Porque 100 sobre 10 é igual a 10. Ou seja, se eu dividir 100 por 10, eu vou encontrar 10. São duas formas diferentes de escrever a mesma coisa. Então, deixa eu apagar isso aqui, que foi só para dar um exemplo. Vamos lá. Raiz enésima, então. Então, a raiz enésima de um número é simplesmente tentar calcular a raiz daquele número. Raiz de índice n. Vamos colocar alguns exemplos para deixar esse negócio mais simples? Vamos supor que eu quisesse calcular a raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32. O que é isso? Pela minha definição, eu estou procurando um número b tal que esse b elevado a 5 dá 32. Ou seja, eu estou procurando um número b tal que quando eu pegar esse número b e elevar a 5, eu tenho que encontrar 32. De cabeça, eu já sei dizer que esse número tem que ser o 2. Por quê? 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, peguei o 2 e multipliquei por ele mesmo 5 vezes, e se você fizer isso, você acabou de encontrar o 32. Ou seja, o 2 é a raiz de 32. De outra forma, eu poderia ter escrito o seguinte, que 32 elevado a 1 sobre 5, porque, lembra, esses dois símbolos aqui são símbolos distintos para escrever a mesma coisa. Ou seja, 32 elevado a esse expoente fracionário é igual
a 2. Beleza? Isso que é uma raiz enésima. Mas fica aí que nós vamos fazer mais exemplos. Vamos fazer uma mágica de novo? Vem comigo. Isso sim é mágica. Vamos recapitular? Se você acha que está todo confuso, que não entendeu nada, calma, porque já deixei exemplo no quadro e um exemplo vale mais do que 1000 explicações. Só recapitulando, estamos falando de potências com expoente fracionário, ou seja, expoente dentro dos números racionais. E, além disso, estamos particularizando expoentes em que o numerador da fração é o número 1 e o denominador é qualquer número maior do que 1. Não deixa de ser um número racional, porém ainda é um número racional específico. Coloquei ele no quadro. Estou dizendo para você que quando nós temos uma potência com um número dessa forma, isso aqui é a mesma coisa que calcular a raiz enésima desse número, beleza? Então, por exemplo, o que é 100 elevado a 1 meio? 100 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 100. Ou seja, 100 elevado a esse expoente fracionário é a mesma coisa que colocar a raiz em cima do 100. Beleza? E pelas suas aulas lá da Tieteteca, você já sabe calcular o que é uma raiz quadrada. O que é uma raiz quadrada? Eu estou procurando um número tal que, quando eu multiplico ele por ele mesmo 2 vezes, eu tenho que encontrar o 100. Quem é esse número? É o 10, concorda? Porque 10 vezes 10 dá 100. Ou seja, a raiz quadrada de 10... A raiz quadrada de 100, perdão, é igual a 10. Por quê? Vou escrever aqui, ó. Porque 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, que é 100. Beleza? Muito bem. Agora, segundo exemplo. 27 elevado a 1/3. Isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de 27. Ou seja, estou procurando um número tal que, quando eu multiplico ele por ele mesmo, agora não 2 vezes, mas 3 vezes, tem que dar igual a 27. Quem é esse número? Qual é o número que você multiplica ele por ele mesmo 3 vezes e dá 27? Esse número é o 3. Isso daqui é 3. Por quê? Porque 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. Concorda? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3, 27. A raiz cúbica de 27 é 3. Beleza? Agora, raiz cúbica de 8. De novo, raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 8 elevado a 1/3. São duas formas diferentes de escrever o mesmo número. E o que a gente faz para resolver? A gente precisa se perguntar qual é o número que, multiplicado por ele 3 vezes, tem que dar o 8. Que número é esse? É o 2. Por quê? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Sempre vou deixar o porquê aqui para você não se perder. 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui dá 8. Beleza? E por último, raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32 é a mesma coisa que pegar o 32 e elevar a 1/5. Estou procurando o número tal que, quando eu multiplico ele por ele mesmo 5 vezes, eu tenho que achar 32. Que número é esse? Também é o número 2. É o número 2. Por quê? 2... deixa eu escrever. Por quê? 2 elevado a 5, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4. Vezes 2. 5 vezes, isso dá 32. Conta comigo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então, a raiz cúbica de 32, que é a mesma coisa que 32 elevado a 1/5, é o número 2. Beleza? Agora é o seguinte, gênio. Se você compreendeu essa aula, eu deixei mais alguns exemplos aqui
para você calcular na forma de exercícios. Então você vai tentar fazer em casa e na próxima aula a gente vai continuar. Eu sei que até agora tá parecendo um pouco de mágica, né? Por quê? Porque eu tô dando a resposta para vocês de cabeça. Porém, existe um método de se calcular isso. Existe um método para eu calcular a raiz de um número. E na próxima aula, além de fazer esses exemplos, eu vou aprofundar um pouco mais nesse método. Se você gostou dessa aula, não se esquece de se inscrever e vem comigo, que aqui você vai se tornar um hacker. Vem!